que mudar agora toda a rota e trazer a mensagem com esse viés. E confesso para os irmãos que foi muito difícil para mim, eu não sei você, mas encontrar um texto bíblico ou textos bíblicos que nos tragam pais que foram de fato pais segundo as Escrituras. Se formos observar Moisés, profeta Eli, Ofni e Finés eram filhos terríveis para esse homem que morre após ter um susto de saber que seus filhos morreram. O cara cai para trás, quebra o pescoço e morreu. Moisés, quando vai adentrar no seu ministério, não circuncide o seu filho, e sua esposa quase que morre do coração e chama Moisés de sanguinário. Salomão, como diz hoje o jargão, só Jesus na causa. Seu filho, quando reina no seu lugar, faz uma tremenda bagunça, dividindo o reino do norte e o reino do sul. Então é muito difícil encontrar na Bíblia pais que tragam para nós esse exemplo do que é ser pai segundo as Sagradas Escrituras. Tem Jó, né? Jó era um cara sensacional. Jó já sacrificava em favor dos seus filhos, nem sabendo se eles tinham cometido ou não algum pecado que ferisse o coração do Senhor. Mas perceba que é tão curto o texto e ali para. E as referências são pouquíssimas. Nós temos referências bíblicas, tanto em Êxodo quanto em Efésios 6, do que é ser um pai, segundo aquilo que Deus propõe para todos nós. E a crise hoje é tão grande, eu particularmente não concordo, com essa expressão que foi criada, não sei se vocês já ouviram. Já o terceiro dia dos pais, onde o pessoal diz assim, pai, ele traz talvez a maior tragédia familiar vivida por Davi. E é interessante que vem logo após o nascimento de Salomão. Isso não estou falando cronologicamente, estou dizendo no que é revelado de Deus para nós e que está escrito. Salomão nasce, depois Davi tem uma conquista na cidade de Rabá, e logo depois disso, no capítulo 13 de 2 Samuel, se passa aí a tragédia familiar na vida do rei Davi. São 39 versículos nesse capítulo, aonde nós podemos contemplar muitas coisas que Davi não fez como pai. Davi ele pode ter sido um guerreiro sensacional. Davi ele era um homem fiel a Deus, era um cara tão crente que eu não sei quantos metros Davi tinha, mas enfrentar um homem de 3 metros, né, eu digo isso por experiência própria, qualquer pessoa é maior do que eu. Então, eu sinto na pele o que Davi talvez sentiu olhando para Golias. Davi não estava preocupado com o tamanho dele. Davi também não estava preocupado com o urso e com o leão que foi em busca das suas ovelhas, ele simplesmente foi lá e matou. Mas Davi tinha uma grande dificuldade em exercer a paternidade. E aí, nas minhas elucubrações, nos meus pensamentos, se você perceber, quando Samuel chega na casa de Davi, Jessé pouco se importa com Davi. Quem era Jessé? O pai de Davi. Chega Samuel e todos os filhos, e aí eu me identifico mais ainda, grandes, fortes, bonitos, são apresentados, e aí Deus fala assim para Samuel, Samuel, você vê com os olhos, mas eu vejo no coração. Não é nenhum desses aí não. Só que Jessé nem se prontifica de dizer que tem um Zelezinho que está lá no quintal apacentando as ovelhas. Tem um menino ali. Chame ele. E Deus fala assim, é esse aí, ó. É esse camarada aí que eu quero. Apesar de, é esse cara que eu quero. Então Davi, digo eu e não o Senhor, possivelmente já experimentava uma disfunção familiar acerca do seu pai, e digo isso de forma pessoal. Quando Davi vai lá para
um cara chamado Jonadab. A minha versão vai dizer que ele era um cara muito esperto. Mas só que essa esperteza era uma esperteza maliciosa. Ele faz o seguinte, ó, deita e se finge de doente. A corrupção da mente desse cara, ela naturalmente está ali junto. E ele passa isso para Aminon. Por isso que a primeira característica é: conheça bem os seus filhos. Com quem seus filhos estão andando? Quem são as pessoas que influenciam seus filhos? Quais são os conceitos que elas passam para os seus filhos? Perceba que esse cara ele simplesmente exerce uma influência na vida de Aminon, seu primo, de tal forma que ele faz exatamente o que ele diz. Se deita, finge de doente, espera o seu pai vir e pede para que a sua irmã faça uma comida para ele. E esse desejo maléfico na vida de Absalão, você vê aí nos primeiros versículos, era de tal forma que ele não conseguia nem comer nem dormir. O cara estava emagrecendo, o cara estava definhando. O pecado na vida desse cara estava tão grande que ele estava se autodestruindo. E aí chega alguém para alimentar o desejo mal dele. Então minha pergunta é para você, pai: quem anda com seus filhos? Você sabe quem anda com seus filhos? Você sabe que os seus filhos estão acessando na internet? Quem são as pessoas que os seus filhos seguem através das redes sociais? O YouTube está cheio de digitais influencers. Pessoas que estão pouco se lixando para os princípios que os pais ensinam dentro das suas casas. Eles vão passar os princípios deles. Eles vão transmitir o seu conteúdo. Jonadab não estava nem aí para quem era Aminon, para quem era o rei Davi, para quem era Deus. Ele simplesmente exerceu a sua influência sobre o seu primo. E ele fez exatamente aquilo que ele pediu. Por quê? Porque era o que ele queria ouvir. De repente, os nossos filhos estão se autodestruindo e nós não sabemos. Antes, os filhos dentro do quarto, dentro da casa, era segurança. Hoje, os filhos dentro do quarto é meio complicado. Especialmente se ele tem um celular na mão. Se ele tem um computador na mão. Um tablet na mão. Ele pode ir para qualquer lugar, acessar qualquer tipo de conteúdo e viajar nas mais diversas plataformas e nós não vamos saber. Então, conhecer bem os nossos filhos é saber com que eles andam, o que eles desejam e o que eles querem. Davi não tinha noção do que Aminon queria. O que é que ele faz? Cegamente manda que sua filha venha dos seus aposentos, para que daí surja ou aconteça uma tragédia dentro da sua casa. Então pensem muito bem, ou observem muito bem, quem são as pessoas que andam com seus filhos e que vão entrar na casa de vocês. Eu ainda sou da época em que, quando chegava alguém na minha casa, ela só ficava no terraço. Ela só entrava na sala, na cozinha ou no quarto quando os meus pais, ou o tempo que eu morei com minha irmã, quando minha irmã e meu cunhado conheciam essa pessoa e conhecia a família dela. Eu não estou falando que isso é normativa de princípio, não. Mas o que eu estou dizendo é que para participar ou para entrar dentro daquilo que você chama de lar, dentro da sua intimidade e na intimidade dos seus filhos, você precisa saber quem é, de onde está vindo, o que quer com o seu filho. Jonadab era sobrinho de Davi, primo de Tamar. Só que ele não estava nem aí. Então talvez pessoas muito próximas a seus filhos, próximas a você, próximas a mim, estão alimentando
ou talvez tramando coisas que vão destruir os nossos filhos e a nossa família. Então devemos pensar bastante antes de deixar que alguém adentre na nossa intimidade e esteja junto com o nosso filho ou com nossos filhos. Então a influência que devemos exercer do conhecimento que temos sobre nossos filhos deve ser muito maior do que aquilo que ele vai ouvir de outras pessoas. Porque no final das contas, se conseguirmos fazer isso de forma ferrenha, grudado, não deixando passar nada, o que nós ouvimos hoje é: não, deixa, está desenvolvendo, é adolescente. Deixa, ele precisa se expressar. Deixa, com respeito, com cuidado e aparando as arestas. Porque está assim de Jonadab, atrás do seu filho. Ou dos seus filhos. Muitos. Agora sabe para quê? Para massificar os desejos maus que naturalmente nós temos por ser pecadores. Está assim, está cheio. Tem muita gente. Por isso, em primeiro lugar, conheça bem os seus filhos. E aí nós vamos perceber que depois disso Tamar chega, prepara os bolos, prepara aquela comida. Aminon, muito esperto, com a autoridade sendo filho do rei, diz o seguinte: todo mundo, vaza, sai, me deixa aqui sozinho com ela. E a coitada bichinha pega o bolo, vai botar na boca dele, pensando que ele estava com fome. O que é que ele faz? Se agarra e violenta sua própria irmã. Então, após haver esse momento, após acontecer essa violência familiar inescrupulosa, no versículo 13, antes de ler a parte B do versículo, a segunda característica é: deixe marcas positivas nos seus filhos. Porque veja o que Tamar sabe ou pensa a respeito do seu pai. Parte B do versículo 13. Agora, por favor, fale com o rei. Ele não impedirá que eu case com você. Depois da violência sexual que ele comete, ele tem nojo dela e manda ela embora. Só que ela vestia uma túnica aonde caracterizava que ela era virgem. E ela sabia que ela não poderia mais usar aquilo ali. E seria vergonhoso para ela. Não só por ser filha do rei, mas por não estar casada. Mas o absurdo maior é ela olhar para o seu irmão e dizer assim: fale com o rei, não é com o nosso pai. Fale com o rei. O que é que essa menina tinha de conceitos a respeito do seu pai? Veja que coisa desastrosa. Ela não pensa, vem de imediato na lata. Ou seja, isso é o que o meu pai é. Princípios estabelecidos sobre não relacionar-se irmão com irmão, lá em Deuteronômio já estava traçado. A lei de Deus já era clara diante disso. Davi sabia sobre isso. Mas o que é que fez a sua filha pensar que se ele, como irmão, chegasse diante do pai e dissesse: eu tive aí um rolo com a minha irmã, com a sua filha, eu quero casar com ela. De onde é que veio essa ideia na mente dessa menina? Que marcas Davi deixou na mente da sua filha? Quais exemplos Davi exercia
sobre a sua filha. Para que ela, após ser estuprada pelo irmão, rejeitada pelo irmão, olhasse para ele e dissesse o seguinte: peça ao rei. Não existe relação de pai. Existe relação de monarquia. Relação de autoridade. E não falo autoridade paterna. Estou falando de autoridade aqui, literalmente, monárquica militar. Tamar simplesmente se vê sem chão. E o recurso que ela tem na sua mente nada mais é do que a propagação ou a continuação da desgraça que já tinha começado. Então, quais são as marcas que nós, pais, temos deixado nos nossos filhos? Eu já deixo a primeira prática para você, se você tiver coragem. Pergunte ao seu filho ou à sua filha que marcas você tem deixado nele ou nela ou neles. Pergunte para o seu filho quando você chegar em casa. Propicie um momento e pergunte para ele. Eu não sei o que você vai ouvir, mas o que eu sei é que talvez algumas tragédias possam ser evitadas a partir de uma pergunta dessa. Algumas coisas possam ser evitadas a partir desse contato que você vai ter com o seu filho, com sua filha ou com seus filhos, ao perguntar: o que é que você pensa a meu respeito, como seu pai? E você ser maduro para ouvir o seu filho. E calado. Porque isso pode evitar muita coisa desastrosa lá na frente. Porque as marcas que deixamos nos nossos filhos, elas vão se perpetuar, tanto para o bem quanto para o mal. Então, marcas nós temos deixado. Agora, quais? Aonde elas vão levar os nossos filhos? E em terceiro lugar, a terceira característica é: o verdadeiro pai, ou a característica de um pai zeloso, é aquele pai que repreende, corrige seus filhos quando necessário. Após isso acontecer, Tamar sai chorando, e aí surge um outro personagem muito importante nessa história chamado Absalão, que depois vai surgir outras coisas com ele diante do seu pai. Mas a partir desse episódio aqui, o texto bíblico vai dizer o seguinte: que quando o Absalão ele olha para ela, versículo 20, ele já entende que alguma coisa aconteceu, partindo do seu irmão Amnon. E aí é o seguinte: Absalão ele fica calado, ele não fala nada. Versículo 22, nem bem e nem mal. A Bíblia diz que ele se cala porque ele odiava o seu irmão. Agora, por quê? Nós não sabemos. Não dá para a gente saber o porquê do ódio, mas já havia algo entre eles. Cadê Davi? Aonde estava Davi nesse momento? E aí vem o versículo 23, que é o versículo que eu quero que nós passemos a meditar nele. Passados quantos anos? Quantos? Gente, 2 anos. 2 anos. Davi não fez absolutamente nada. 2 anos se passaram. Após essa tragédia, ele já estava anunciada. 2 anos se passaram. E o que é que Davi faz com Amnon? Nada.
Absolutamente nada. Que é o que hoje existe até uma lei, que é a lei da palmada, que diz que você e eu não podemos corrigir o nosso filho. Mas a Bíblia diz que nós devemos corrigir o nosso filho, sim, quando necessário, com amor e graça e correção. Não é punição. Correção. Correção é direcionar a partir de um ato. Punição é quando a gente simplesmente faz algo e deixa a pessoa lá ao relento, jogada. Correção através da vara, ela existe para direcionamento. Não é para eu e você descarregarmos a nossa raiva no nosso filho. E além de bater, que é diferente de corrigir, é exalar palavras de maldição sobre nossos filhos, enquanto os estamos espancando. Não é isso que a Bíblia manda fazer. Inclusive, quando minha filha nasceu, esqueci de dizer, gente, perdão. Sou casado com a Dani já há 11 anos e tenho uma Larissa de 3 anos. Não puderam estar aqui porque a Larissa pegou uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, chamada estomatite. Estourou a boca todinha. Criança, quando começa a ir para a escola, é um negócio sério. Então, celeira de doença. Então, a gente já está se acostumando com isso. Então, quando a Larissa nasceu, a Larissa ganhou um presente do pastor Bona e de Mabel. Uma varinha. E ela já sabe para que serve essa varinha. Já sabe. Né? E eu fui instruído pelos meus pastores o seguinte: ela não pode ficar tão longe a ponto de você demorar para chegar, mas também não pode ficar tão perto, porque se você chegar logo, aí você já vai. Então precisa estar ali no meio termo. E eu faço, filha, sabe o que ela faz? Beijo, papai, beijo. Calma. Ela já sabe, gente. Na quinta-feira minha filha foi, de fato, diagnosticada com autismo. E para nós hoje, na verdade já era, hoje é muito mais, é um privilégio da nossa filha. Do jeito que Deus deu ela para nós. E minha filha, segundo tia Gi que está ali, ela é a chefe da gangue do grito, lá na nossa igreja. Porque quando termina o culto, ela é a primeira a sair correndo e vai um monte de menino atrás dela. E aí fica naquela correria no salão. E ela está lá, mas ela sabe exatamente porque ela está sendo, na verdade, doutrinada para isso. Mas no terminado deu o versículo. Passados 2 anos, Absalão tosqueava as suas ovelhas em Baal-Azor, perto de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Então já, Absalão faz assim: já que passou 2 anos, meu pai não fez nada, eu vou fazer alguma coisa. Vou dar uma festa, vou chamar todo mundo, e quando a menina chegar aqui, ó, já era. Então, quando nós não repreendemos, quando necessário, os nossos filhos, alguém vai fazer pela gente. Alguém vai fazer. Eu não sei como é a comunidade aqui, mas eu sempre morei, ainda moro, agora em outro local que é muito próximo da área periférica do Recife. E o que eu estudei, não desde pequeno ainda sou, né? Desde quando eu era criança. Se eu não fizer com você, a polícia vai fazer. Infelizmente é. Tu já presenciou alguma vez alguma mãe ver o seu filho ser espancado pela polícia? Ou talvez não ser nem espancado, ele tem que ser corrigido mesmo pela polícia. Porque existem os dois lados. Existe de fato a polícia séria que vai para corrigir mesmo, tem que corrigir. Precisa conter aquele indivíduo que estava cometendo infração. Então, quando nós não fazemos isso, não exercemos o nosso papel, alguém vai fazer. É o traficante, é o aliciador. É alguém que vai, de alguma forma,
fazer com o nosso filho ou com nossos filhos aquilo que nós não fizemos. E é isso que Absalão faz no lugar do seu pai. Ele convida todos os seus irmãos, chama todo mundo para uma festa, e aí, o que acontece? Ele mata o seu irmão. E perceba que ele convida Davi. Davi faz o quê? Posso não, meu filho. De repente Davi pensou, a raiva dele já passou, tá tudo certo. A coisa segue. Davi não está nem aí para nada. O seu outro filho está promovendo uma armadilha para aquele que atentou contra a sua irmã, por parte de mãe e pai. Porque Aminon só era meio irmão de Tamar e de Absalão. Era filho de outra mãe. E o que é que ele está fazendo? Cadê Davi, de novo? Estava na casa dele, estava no palácio. Davi não estava, talvez, não tão preocupado com que isso fosse, com que fosse acontecer. Então, é aquilo que devemos sempre pensar. Se eu não corrijo, alguém vai corrigir. Percebeu alguma coisa? Trate, chame, converse. Exerça a sua autoridade com responsabilidade, com amor, com carinho, com decência. Mas precisa ser exercido. Tem filho que não gosta, né? Mas não tem problema não. Deixa ele não gostar, vai falar de novo. E se precisar, fale de novo. E se precisar, fale novamente. Quantas vezes for necessário. Porque o amor que você tem pelo seu filho, ele é impagável. A estima que você deve ter pelo seu filho, ela tem que ser muito maior do que a chateação que ele vai ter quando ouvir alguma coisa de você. Então, por isso, é que devemos corrigir os nossos filhos ou repreender quando necessário. Em quarto e último lugar, e os 3 últimos versículos, a quarta característica de um pai zeloso é um pai que não é omisso quanto à sua responsabilidade. Aí, meu diretor, ali já 15 minutos, valeu. Versículo 37. Preste atenção. Depois que acontece a primeira tragédia, acontece a segunda tragédia, o que é que Davi faz com Absalão? Nada. Não fez nada com Aminon e não faz nada com Absalão. Versículo 37. Absalão, porém, fugiu e foi ficar com Talmai. Sabe quem é esse cara? O avô dele, pai da sua mãe. Segundo Samuel, capítulo 3, versículo 3, você vai achar essa referência lá. Filho de Amiúde, rei de Jesus, Davi pranteava por seu filho todos os dias. Mas ele não foi atrás. Ele sabia onde seu filho estava. Ele tinha consciência de onde seu filho estava. Versículo 38. Assim Absalão fugiu, indo para Jesus, onde ficou quantos anos? Quantos? 3 anos. 3 anos. Versículo 39. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já tinha o quê? Se consolado a respeito de Aminon, que era morto. Ou seja, passou o luto, acabou. E o que é que nós vemos hoje? Por isso que eu citei lá no princípio da mensagem. A quantidade de pais que não se envolvem com seus filhos e eles terceirizam essa educação para outras pessoas. Hoje, muitos são os recursos que se tem para
ajudar ou para auxiliar na educação ou na distração dos nossos filhos, especialmente criança. Eu aprendi a cantar um monte de música, um monte de coisa, mundo beat, eu sei de trás para frente, de frente para trás. Aquela musiquinha da fazendinha até hoje está na minha ouvido. Tuf, 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 tuf. Mas não é Bita que vai educar minha filha. Não é a galinha pintadinha que vai educar minha filha. A educação ou a nossa ação quanto aos nossos filhos é insubstituível. O cara fugiu, ele sabia onde ele estava. Mas ele chorou 3 anos e depois que ele parou de chorar, está tudo certo. Então a omissão, ou a nossa omissão, ela pode gerar outras consequências desse ato que foi feito pelo nosso filho. Porque o que é que acontece depois desses 3 anos? Eu não vou partir para outro capítulo não, tá? Pode ficar tranquilo que eu já vou terminar. Absalão, quando volta, o que é que ele quer fazer? Tomar o lugar do seu pai. Porque ele sabia quem era o pai dele. Ele sabia que o pai dele ia de alguma forma fraquejar. Que é o que Davi faz. Davi faz o quê? Davi foge do seu filho. Davi vai embora. E é necessária a permissão de Deus que o cabelo de Absalão, que pesava 2 quilos, que ele cortava todo final do ano, ficasse preso num galho, e depois daí um soldado de Davi vai lá e mata Absalão. Então, a nossa omissão quanto à transmissão da educação que devemos passar para os nossos filhos, ela pode gerar consequências ainda maiores. E eu quero encerrar aqui falando o seguinte: nós temos um trabalho lá na igreja de reforço escolar com a comunidade. Agora, depois da pandemia ter dado essa trégua aí de alguma forma, ter melhorado um pouco a situação, nós voltamos. Nós temos hoje 16 crianças conosco. Gente, a maioria dessas crianças, a vida é uma tragédia. Especialmente quando se trata de paternidade. É uma tragédia. E tem um desses meninos que ele já está conosco desde 2018. Esse menino, quando ele está conosco, ele não quer voltar para casa. Você pergunta: o que vocês fazem lá? Para mim, nada demais. Recebemos bem, tratamos bem, ajudamos no déficit escolar, comemos juntos e brincamos juntos. Tem nada de outro mundo. Nada de outro mundo. Mas eu já vi esse menino, nesse dia eu não estava, mas eu recebi uma ligação, porque um dos voluntários que estava lá ficou assustado, porque ele teve uma crise na hora de ir embora. Ele não queria ir embora. Ele sentou no chão e disse: eu não quero ir embora. Eu não quero ir para minha casa. Então a minha oração é que consigamos exercer a nossa paternidade de forma saudável. É quinta-feira ou sexta-feira? Fábio? Sexta-feira, que é o dia que os homens estão aqui. Sexta-feira. Gente, não existe pai perfeito. Pai perfeito só Deus. Mas quando nos juntamos e somos sinceros diante daquilo que não conseguimos fazer com nossos filhos,
devemos pedir ajuda. Devemos ser sinceros e claros e abrir o nosso coração. Deixar fluir aquilo que não conseguimos fazer, talvez porque nós não recebemos. E não sabemos como. Eu gostaria de orar junto com vocês. E mais uma vez eu vou repetir o que devemos fazer de forma prática. Se você é pai, promova um momento com o seu filho e faça aquela pergunta que eu lhe disse: o que é que eu represento para você? Quais são as marcas que eu estou deixando em você e como elas vão te ajudar daqui para frente? Vamos orar? Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, pelo teu ensinamento e pelo teu Espírito Santo, Deus, que nos revela aquilo que precisamos ouvir. Então trabalha no coração, Senhor, de cada pai aqui. E também acalenta, Senhor, aquelas mães que educam seus filhos sozinhos, Senhor. Mães ou avós, tios, ou qualquer pessoa que exerça a criação de alguém, mesmo não sendo pai ou mãe. Que o Senhor dê sabedoria para cada um de nós e o Senhor nos conceda muita graça, Senhor. Porque os dias são, de fato, maus. E precisamos, Senhor, não só apenas saber da nossa responsabilidade, mas exercer essa responsabilidade enquanto pais, enquanto indivíduos que têm colocado pessoas neste mundo, Senhor. Então, que nós não deixemos um mundo melhor para os nossos filhos apenas, mas deixemos filhos melhores para esse mundo, para que assim eles possam ministrar aquilo que vem do Senhor na vida de outras pessoas, Deus. E poder dizer: meu pai não é perfeito, mas ele busca ser igual a Jesus. Meu pai não é perfeito, mas ele me ama de forma, ou tenta me amar de forma incondicional. Meu pai não é perfeito, mas eu quero buscar ser igual a ele, porque ele busca ser igual a Jesus. É assim que nós te oramos. Em nome santo de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Nesse dia, né, que a gente vem homenagear os pais, a Igreja Evangélica Livre fez uma pequena homenagem, tá certo? E eu queria pedir aos filhos que ficassem perto dos seus pais nesse momento e que vocês prestassem atenção, fizessem um pouquinho de silêncio e prestassem atenção a essa mensagem, né, a essa pequena homenagem que a gente fez, tá certo, meus amados?